Porque naquele momento eu ia tirar minha vida por causa da rejeição e das coisas que eu estava ouvindo, que aquilo já estava no meu limite. E quando eu pressionei a faca, porque eu queria fazer um corte só. Meu Deus. Não queria nem sofrer. Simplesmente Deus falou comigo de forma audível. Para! Eu tenho um propósito além da sua dor. Eu ouvi exatamente essa frase. Eu tenho um propósito além da sua dor. Fala família, sejam bem-vindos ao nosso Altos Papos Podcast. Eu sou a Ana Beatriz. Meu nome é Alisson Rodovalho. E nós somos o podcast do Gospel Channel. O Altos Papos é um podcast onde a gente fala sobre música, sobre entretenimento, nós falamos sobre política, nós falamos sobre teologia, mas acima de tudo nós falamos sobre Deus. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Ana, sua xará, pra começar aqui o nosso podcast. Minha xará, que veio com a roupa... Não, até a roupa, gente. Parecida, olha só. Parecido. Nós vamos receber nesse podcast de hoje a Ana Santos. Ela é cantora, ela é compositora, ela possui um forte testemunho. Ela passou por várias fases em sua vida que traz realmente um testemunho forte para você que vai nos assistir, você que vai nos ouvir também através das plataformas digitais. A adolescência da Ana foi marcada por muitas coisas que marcaram a vida dela, né? Fortes sentimentos, a ponto de tentar até suicídio. E com certeza vai edificar a sua vida, o seu testemunho. E eu não vou dar muito spoiler aqui, porque nós queremos extrair ao máximo de informação da nossa convidada aqui no podcast, a Ana Santos, que tem um trabalho incrível em todas as plataformas digitais, no YouTube, vocês podem conferir o trabalho dela. Mas só depois que assistir o nosso podcast, tá bom? Ana, todo podcast nós temos aquele momento que é muito importante, que é o quebra-gelo. Geralmente, galera, os convidados chegam meio assim, né? Esse tanto de câmera, esse tanto de luz aqui, esse estúdio. Meio tenso. E tem que ter esse momento de quebra-gelo pra gente poder extrair ao máximo de informação dos nossos convidados. Eu sei que ela já tá com um sorriso estampado aqui no rosto. Mas, Ana, vamos quebrar esse gelo? Vamos, primeiramente, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Ana, é um prazer. É um prazer, é uma alegria estar recebendo você aqui A no alegria nosso é minha, estúdio. a honra é minha também. E vamos começar, né, com o quebra-gelo. Vou fazer algumas perguntinhas pra você e pra gente descontrair, enfim. Ana, me diga uma palavra que defina música pra você, já que você é uma cantora, né? Então, nada melhor do que falar sobre música. Uma palavra que defina música pra você. A única que veio agora na minha mente é adoração. Música, pra mim, se resume a adoração. Forte, né? Uma palavra que defina família. Amor, né? União. Falei duas. Adoração, amor e união. Olha só. 3 palavras fortes. E já que você falou sobre adoração, quem é o seu personagem bíblico favorito e por quê? Apóstolo Paulo. Pela intensidade da conversão, pela história que ele teve, o impacto ali daquele encontro com Jesus, de quem ele era e de quem ele se tornou. Assim, para mim é um dos que mais me impacta e é das cartas que eu mais leio é do Apóstolo Paulo. Acho que você se conecta, né? Muito, com ele. Muito, acho em que muitas a gente vai coisas. ver isso, né, durante a conversa. Vamos conhecer tudo isso. Isso. E a gente exatamente, existe uma conexão ali com o Apóstolo Paulo. Nossa, show, top, muito show. forte. Bom, a sua infância, então vamos lá, já que a gente quer conhecer a sua história, né? Então eu vou fazer uma perguntinha aqui, vamos ver, né? Porque ela já nos surpreendeu com a palavra adoração e tudo mais, né? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, então a gente já viu que ela já tem a essência de Cristo na veia. Amém. E quando você pensa na sua infância, a sua infância tem gosto de quê, Ana?
Porque, assim, às vezes a gente cresceu lá na casa da avó, né? A avózinha fazia um pão de queijo, não, a avózinha fazia isso. Já tem gente que tem uma infância mais difícil, então já não consegue pensar no pão de queijo, né? Já é um gostinho um pouco mais amargo, enfim. Qual seria o gosto da sua infância? Eu não, assim, não vou usar a palavra amarga, mas... Difícil? Foi muito difícil, muito difícil. Não vou falar amarga porque não se resume a amargo, não, mas foi bem difícil. Tô tentando encontrar aqui a palavra certa. Limão. Gosto de limão. Mas Meu isso Deus. a gente vai descobrir no decorrer do podcast, Vamos, né? nossa. Porque eu acredito que em uma palavra, talvez você não consiga trazer todo esse significado que teve na sua infância, Verdade, né, Ana? é. Que foi Em uma palavra só é difícil. de muitas histórias, né? E falando de infância, como que começou tudo isso? Eu já estava lendo na mídia que você possui um forte testemunho de libertação, né? Onde você saiu de um segmento musical totalmente diferente do segmento gospel, do segmento cristão que você está inserida hoje há mais ou menos 10 anos. Ó, já tô soltando spoiler, hein, galera? Mas como que foi a sua infância, o momento de você falar, não, é isso que eu tenho talento, essa é a minha vocação, quero exercer o meu chamado, mas que no meio do caminho você foi para outros rumos, tomou outras direções. Como que foi o surgimento de tudo isso, de Ana Santos, desde lá a sua infância? Queremos saber o seu começo, o seu início. Ministerial? Pessoal. Pessoal. Sua infância. Sua infância. Pessoal. Então, eu sou filha de pais separados, né? E quem me criou foram os meus avós no meu primeiro ano de vida. Inclusive, quem me deu o sobrenome foi meu avô materno, né? Eu nasci na cidade de Anápolis, sou anapolina. Eu também! Olha só, a Ana também é anapolina. Ó, galera de Anápolis tem que estar em peso aqui. Duas Verdade. anapolinas, que é isso. Olha só. É verdade. É uma cidade muito boa, né? Nossa. Nossa, muito boa. Mas a maior parte da criação minha mesmo foi na cidade de Jaraguá. Jaraguá. Porque o que acontece? Quando a minha mãe ela engravidou, o meu pai ele não queria. Então, ele rejeitou essa gravidez e ele pediu que a minha mãe fosse embora. Então, como meus avós moravam em Anápolis, ela passou todo o período da gravidez em Anápolis. E foi por isso que eu nasci lá. Mas boa parte dos meus familiares hoje são de Anápolis, né? Então, no primeiro ano de vida, meus avós maternos cuidavam de mim. E quando eu estava para completar 2 anos, mais ou menos, meu pai aceitou a minha mãe de volta. E começou, né, a gente conviver, porém ainda uma rejeição muito grande que eu sofria da parte do meu pai, né? Mas os anos foram se passando e no ano mais ou menos de 1995, 96, começou a ter muita discórdia entre os dois e foi aonde os dois se separaram, né? Só que nesse período, antes da minha mãe se separar do meu pai, a minha mãe foi para uma igreja evangélica, que era uma quadra abaixo da casa do meu pai hoje, né? Ela tá lá até hoje, essa igrejinha. E foi lá que, pela primeira vez, eu ouvia falar de Jesus. Numa sabe? igrejinha, na Numa simplicidade igrejinha, na da simplicidade, cidade. que inclusive eu até tirei foto, ela tá do mesmo jeito, só mudou mesmo a pintura, as telhas, sabe? Mas tá da mesma forma. Você tinha que idade, mais ou menos? Eu nasci em 87. Ó, já falando a idade. 96. Gente, eu sou péssima de conta. Me ajuda aí. Nós somos de humanos também. E eu, né, gente, eu estudo Eu nasci jornalismo, em não é à toa, mas 96. eu sou péssimo de matemática. Joga. Mas deve ter sido ali com uns 6 anos de idade. 6, 7 anos por aí. Foi essa data mesmo. Então lá eu tive muitas experiências que me marcaram, porque a minha mãe ela abria e fechava a igreja. Né? Era aquelas irmãs fervorosas mesmo. Porque a minha mãe ela foi criada na igreja católica, Sim. mas ela foi muito atraída em querer conhecer o evangelho na igreja, né? E nesse tempo que a gente passou com a minha mãe, que foi de 1 ano e pouquinho, eu era aquela criança que eu não gostava nem de ir para a escolinha, eu gostava de participar do culto. Eu queria ver ali tudo que estava acontecendo, né? Aqueles cultos de libertação, aquelas curas acontecendo. E foi interessante porque no primeiro dia que a gente colocou o pé lá na igreja evangélica,
eu tinha um problema nas minhas pernas que pouca gente sabe. Que, na verdade, era um problema espiritual. Era uma enfermidade espiritual. Que todos os dias à noite, a minha perna paralisava. Meu Deus. Era completamente espiritual. E os médicos não descobriam o que era? Não, a gente era muito pobre, nem tinha condições de ficar procurando. As pessoas ficavam doentes, era chá, aqueles remédios. Na verdade, minha mãe, meu pai achavam que era frescura. Achavam que eu que estava inventando aquilo. E isso a chegar ao ponto de você não conseguir andar. Como que era? Não, eu sentava à noite para assistir televisão com os meus pais e minha perna paralisava. Se eu tentasse colocar no chão, eu caía. Meu Deus. Olha que maluco isso. Foi. E quando a gente foi para essa igreja, eu me lembro como se fosse hoje, porque essas experiências marcam a gente pro resto da vida. O nome do pastor era Pastor Marcelo. E ele se abaixou e perguntou: você tem fé? Eu nem sabia o que era fé, gente. Eu ouvi falar de Jesus naquele dia. Meu Deus. E eu falei: tenho. E ele colocou as 2 mãos na minha perna e orou por mim. Naquele dia diante, nunca mais aconteceu isso. Porque, de fato, foi algo espiritual. E eu acredito que naquele dia eu fui liberta. Glória a Deus. Em um ato profético, né? Profético. De fé, sem saber o que era fé, né, Ana? Exato. Eu era uma criança, né? E isso... E nunca mais aconteceu isso novamente. E sabe? O pastor Marcelo, ele tá vivo até hoje? Eu nunca mais vi. Não vi. Não vi. Aí, nesse período que a gente passou lá com a minha mãe, eu aprendi muitas coisas que ficaram aqui, sabe? Guardadas no meu coração. Depois que os meus pais se separaram, a minha mãe ela foi embora. Né? A gente ficou quase 3 anos sem ver a minha mãe. Ela sumiu mesmo. Desapareceu. Do nada, não tinha nenhuma notícia, Ela falou pra nada. mim que iria embora, porque não ia dar certo com meu pai, e perguntou se eu queria ficar com a minha tia. E eu tinha uma ligação muito forte com a minha madrinha, né? A tia Aninha. E eu falei: não, eu quero ficar com a minha tia Aninha. E ela foi embora e a gente nem teve mais notícia dela, sabe? E o meu pai, ele tem um salão de cortar cabelo, ele é cabeleireiro especial, porque ele é surdo, sabe? Até hoje ele é conhecido na cidade de Araguá como Newton, o mudinho. Mas ele fala, porque ele ficou surdo só aos 13 anos. Até aos 13 anos de idade. Ele ouvia, falava normalmente, né? Ficou a partir dos 13. Foi. Então, assim, depois que eu fui morar na casa da minha tia, foi uma fase melhor que eu tive na minha infância, vamos dizer assim. Meus tios são católicos, né? E lá também eu fui criada, né? Mesmo nos caminhos da religião, sabe? Só que tudo aquilo que eu havia aprendido na igreja evangélica tinha ficado aqui, sabe? Aquela cura, aquela experiência. E por mais que eu tivesse ali, passando aquele período lá com a igreja católica e tudo, eu sentia aquelas saudades daquele ambiente, né, da igreja evangélica. E você sentia falta da sua mãe? Porque, querendo ou não, você sentiu a rejeição paterna. Sim. E aí depois ela vai embora. E aí fica com a tias, né? Isso. E você sentia também essa falta dela, né? Eu sentia, mas olha que doido. Parece que Deus ele tinha anestesiado meu coração, sabe? Porque a gente já vinha de uma vida muito difícil, sabe? A gente era, assim, da nossa família, a gente era mais carente. Tanto que a gente ganhava roupa das minhas primas, roupas usadas. Então, assim, eu acho que por ter essa infância muito difícil, parece que eu já estava me acostumando com a dor, sabe? Então, assim, o fato dela ter ido embora, nossa, meu Deus do céu, trouxe um dano, com certeza. Mas o meu pai, ele se manteve vindo visitar a gente todos os domingos na casa da minha tia. Só que, por ele ter me rejeitado na infância, na barriga da minha mãe, e você sabe que isso marca, sempre teve uma distância. Por mais que ele estivesse aqui, junto comigo, sempre teve aquela distância, sabe? E eu acho que o que mais pesou na minha infância foi essa rejeição paterna. Que, de fato, trouxe e desencadeou um monte de problemas emocionais em mim, sabe? E eu tinha muito sentimento de rejeição. Eu sentia que eu não tinha lugar aqui, sabe? Em nenhum lugar mesmo. Onde eu ia, onde eu estava, eu sentia que eu não era bem-vinda. Mas era um sentimento meu, porque quando a minha tia pegou eu e a minha irmã para cuidar, nossa, minha tia cuidava da gente como se fosse filha.
né? Ela deu o melhor dela pra gente, né? Inclusive, eu quero honrar minha tia, ela se chama Aninha, meu tio Júlio, né? Quero mandar um abraço para eles. Um abraço, gente. E quero agradecer muito a Deus por ter usado ela, por ter usado os meus tios para nos acolher, porque senão a gente não sabe para onde a gente teria ido, né? Porque o meu pai, ele não tinha condições de cuidar da gente, né? Então, nesse período, foi uma formação que eu precisei ter com a minha tia, de educação, sabe? Identidade também, embora eu me sentia meio perdida, porque quando a gente tem essa questão da rejeição paterna, não adianta. Não tem nada que supre aquela carência a não ser o próprio pai, né? Não tem jeito. E eu buscava suprir essa carência paterna em muitas coisas, em muitas áreas da minha vida. E foi uma fase bem complicada, né? Em plena adolescência, ali na infância. E que é o momento onde é a formação do seu caráter, da pessoa que você vai ser quando crescer, né? Exatamente. Eu acredito que o seu psicológico naquele momento ali, né? De você ter tido um encontro com Deus, ali aos 6 anos de idade, né? Ter recebido esta cura. Isso. Que estava ligado totalmente a algo espiritual. E depois vem essa questão dos seus pais se separarem, né? A falta paterna, depois a sua mãe some do nada. Isso. E nesta fase, como que você lidou com tudo isso? Porque eu acredito que em momentos de escola, de amigos, talvez você não era uma pessoa muito de se enturmar, penso eu. Talvez eu esteja errado. Exatamente. E como que era, como que você lidava com isso? Como que você lidava com as pessoas? Porque você disse que já tentou até suicídio, né? Como que foi esse momento, essa fase na sua vida? Por eu ter esse sentimento de rejeição, é igual eu falei, aonde eu ia, eu sentia que ali não era o meu lugar. E na escola não foi diferente. Foi pior. Meu Deus. Porque quando chega aquele dia, dia das mães, dia dos pais, e cadê seu pai, cadê sua mãe? E você não ter, né, para apresentar ali. E parece que quando a gente fala, comenta com as pessoas que a gente não é criado com os nossos pais, parece que as pessoas nos olham com um olhar assim, essa menina é frágil. Já olha com um olhar diferente. Né? Diferente, muitas vezes até de julgamento, sabe? Julga mesmo, não tem como. E eu sentia isso. Eu sentia muito mesmo, sabe? Então, eu era aquela do fundão que ficava quietinha. Quietinha, porque geralmente os do fundão é os que fazem bagunça, né? Não, mas eu gostava de ficar... Ela queria se esconder, Eu gostava de ficar lá no cantinho, a ponto da professora falar assim, minha filha, fala alguma coisa. Eu era tão tímida, sabe? Que quando eu tentava me aproximar das pessoas para conversar, eu começava a tremer. Meu Deus. Com medo de ser rejeitada. E naquela época, eu acredito que já tinha essa questão, ou não, de ir lá na frente, apresentar um trabalho. Tinha. Meu Deus do céu, aquilo era horrível, gente. Eu chegava, assim, inventar que eu tava passando mal pra mim não ir. E às vezes nem era invenção, tava mesmo, né? Tava tremendo, já tava... Sim, pra você ter uma noção, hoje eu não tenho mais. Mas eu tinha um problema de suor que era, assim, surreal. Eu suava tanto na escola, de tão nervosa que eu ficava, que eu molhava o caderno a ponto de eu não conseguir mais escrever nada. Meu Deus. Eu suava. O papel ficava molhado inteiro, a caneta começava a falhar, porque não tinha mais. E às vezes eu deixava até de escrever aquela matéria por causa disso, do nervosismo. Esse podcast tem que ser assistido por todos os pais, né? Porque se os pais tivessem noção do que causa na vida de um filho, de uma filha, a rejeição, né? De repente teriam mais responsabilidade, né? Verdade. Afetiva, enfim, com qualquer outra vida, né? Olha só, tudo que ocasionou na vida dela por conta de uma rejeição. Isso é muito forte. E esse processo de transformação que é difícil, né? De você ter um encontro com Cristo, de você ter apoio de pessoas que estão ali para te ajudar. Porque eu acredito que neste momento, nesta fase que você passou, tiveram muitas pessoas que apontaram o dedo e falaram, essa aí não vai ser nada. Muitas, e eu, assim, o que me levou a tentar cometer suicídio, eu não vou citar nomes, mas, assim, eu ouvi de uma pessoa uma vez que ela falava, eu não vou nem falar o que ela falou, porque era muito terrível, mas ela falava, você não vai dar em nada, você vai se tornar uma igual a sua mãe. E isso eu tinha o quê, gente? 7, 8 anos de idade. Entendeu? A pessoa me oprimia tanto, mas tanto,
que, assim, meu Deus do céu, só de chegar perto dela eu começava a tremer, sabe? Então, assim, isso fez com que a rejeição só aumentasse. E foi nessa fase, por volta dos 9, 10 anos, que eu tentei me matar, né? Que nem a minha tia sabe dessa história, porque eu não contei pra ela. Inclusive, eu não tinha muito aquele negócio de me abrir pra minha tia, sabe? Por conta dessa infância que eu tive, né? Eu gostava de demonstrar até uma certa força ali, né? De estar ali com a minha tia também, porque ao mesmo tempo eu tinha minha irmã, que era mais nova, então eu também tinha uma certa responsabilidade por ela, entende? Então era muito... No caso, você era mais velha, criança, né, dos filhos. Né? Eu era mais velha. Ela não teve fase de criança, então a mãe faltou e você é a mãe da minha irmã. Né? E como que era essa questão? Porque como você era a filha mais velha, acaba que você tem mais responsabilidades dentro de um lar, e principalmente morando com a tia. Tem, né? Porque minha tia fala, olha sua irmã, cuidado com a sua irmã. Se sua irmã tiver surda, você vai apanhar. E além disso, você tinha que sair para trabalhar? Como que era para manter o sustento da família? Foi muito doido, porque assim, a minha tia, graças a Deus, nunca deixou faltar nada, sabe? Mas, porque eu não tinha esse apoio, embora eu tive o meu pai ali presente, mas assim, a questão emocional, eu tinha essa carência. E financeiramente também, eu sentia que eu não podia exigir da minha tia, sabe? Eu sentia que ela estava assim, dando o melhor dela. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade de faxineira. Pega uma criança de 10 anos de idade. E com um passado desse, né? Por quê? Porque eu queria ter as minhas coisas. Eu tinha vontade de comprar um shampoo que estava passando na televisão, comprar uma maquiagem, né? E eu me lembro que eu comecei a fazer faxina com 10 anos de idade para ganhar R$5. R$5 na época era até um dinheiro bom, né, gente? Hoje em dia não compra quase nem. Não, e para uma criança, eu já estava acostumada a limpar a casa mesmo. Então, para mim, quase que era um hobby, sabe? Então, nem conto como uma fase difícil, sabe? Mas nesse período, antes de eu tentar suicídio, a minha mãe apareceu novamente. Né? Só que ela apareceu muito rápido. Ela chegou na casa da minha tia de noite, já querendo buscar eu e a minha irmã, já levar embora, sabe? E minha tia, não, você não vai levar elas embora daqui. E minha tia tinha razão, né? E a minha mãe some de novo. E eu fico em torno mais de uns 2 anos sem saber notícia da minha mãe, entende? E, cara, olha que doido. A minha mãe, ela tava na igreja. Nesse período que ela se afastou, que ela sumiu. Naquela época, naquela época, sim. Foi ela que me ensinou a ter fé. Olha que... Imagina como que ficou dentro de mim, né? Mas parece que Deus já estava me dando uma maturidade antes do tempo, sabe? Só que esse período da rejeição fez com que eu ficasse perdida e sem identidade, sabe? Desde criança, eu sempre tive esse chamado para música. Sempre tive essa vontade de querer ser cantora. Mas eu estava perdida ali no meu propósito, sabe? Porque, de fato, eu tinha a minha tia, eu tinha o meu tio, e eles cuidaram muito bem de mim, graças a Deus. Mas a falta de um pai e de uma mãe para te dar um norte, uma direção ali, meu Deus do céu. Não tem nada que substitua isso, sabe? E por causa disso, foi aonde, na minha adolescência, meu Deus do céu, eu engravidei com 15 anos, né? O meu filho hoje tem 18 anos, o Cairon, né? Foi nessa fase, porque eu era uma pessoa tão carente que, meu Deus do céu, amigo, eu queria suprir aquela falta do meu pai, Ana, com amigos, em relacionamentos. E isso não dá certo, gente. Pai é pai, mãe é mãe, namorado é namorada, amigo é amigo. O peito que você queria era do seu pai, era do meu pai. Né? E, gente, olha que doido. A minha mãe que tinha ido embora, não foi o meu pai. Né? Só que, até quando eu fui liberar perdão pro meu pai, o que me fez entender foi procurar saber também como que foi a infância dele. Meu pai, ele foi criado sem pai. Eu não conheci meu avô paterno. Foi refletindo de uma... Ele me deu o que ele tinha. O que ele aprendeu, né? Foi muito fácil liberar perdão pro meu pai por causa disso. Porque ele me deu o que ele recebeu.
Foi exatamente. Foi onde virou a chave e você conseguiu liberar o perdão. E eu liberei perdão pro meu pai, foi depois que eu vou contar lá na frente da minha conversão, né? Então, depois que passou essa fase da infância, teve um marco que foi 11 de setembro de 2001, um atentado lá em Nova York, lembra? Eu tinha 1 ano de idade. Meu pai do céu, tô me sentindo tão velho. Meu Deus! Sou de 2000? Eu tinha 12 ou 13, não sei. E naquele dia, gente, olha que doido. Mesmo eu tendo ido na igreja com a minha mãe, eu nunca tinha pegado uma Bíblia para ler na minha vida. E na casa da minha tia tinha uma Bíblia. E naquela hora, eu me lembro como se fosse hoje o plantão da Globo, com aquela musiquinha e começa as torres lá. E só tava eu na sala e minha tia trabalhando na confecção. De repente, alguém me puxa do sofá. Eu não tinha ninguém do meu lado. Alguém me puxa do sofá, me leva até a Bíblia da minha tia, me puxa de volta pro meu quarto. Eu sento na cama e eu ouço uma voz falando assim, abre. Quando eu abro a Bíblia, cai no livro de Daniel, onde fala da visão do carneiro e do bode. Eu não entendi nada. Só ouvi uma voz dizendo assim, eu estou te chamando para me servir. Uau. Eu tenho um propósito na sua vida. Sabe o que eu fiz? Eu joguei a Bíblia longe. Sério. E falei assim, não, meu Deus, o que é isso? Não. Tá na hora de eu curtir a minha vida. Eu não quero nenhum compromisso com a igreja. Eu não quero, porque eu acho que foi por causa do trauma que eu passei com a minha mãe. Sim. Eu não quero de jeito nenhum. Ali foi Deus falando comigo. E você já cantava nessa época? Eu comecei a cantar no coral da Igreja Católica, porque o meu primo, o nome dele é Flaviano, até hoje ele tem um trabalho que ele faz na Igreja Católica, ele cuida do coral da igreja, sabe? Ele é muito conhecido lá na cidade de Jaraguá. Acho que eu já ouvi falar desse Flaviano. É, o Flaviano. E foi aonde ele me inseriu lá também, mas eu fiquei pouco tempo, sabe? Mas aquilo já plantou uma sementinha no meu coração, sabe? Quando eu tentei suicídio, voltando um pouquinho, no dia que eu coloquei a faca no meu pulso, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque naquele momento eu ia tirar minha vida por causa da rejeição e das coisas que eu estava ouvindo, que aquilo já estava no meu limite. E quando eu pressionei a faca, porque eu queria fazer um corte só. Meu Deus. Não queria nem sofrer. Simplesmente Deus falou comigo de forma audível. Para! Eu tenho um propósito além da sua dor. Nossa. Eu ouvi exatamente essa frase. Eu tenho um propósito além da sua dor. E eu comecei a chorar e deixei a faca de lado e não entendi nada. E depois veio essa experiência do 11 de setembro, né? Que eu nem compartilhei com a minha tia, porque nem eu tinha entendido aquilo, gente. Foi muito louco, sabe? Aí depois da minha gravidez, que passou um período na minha vida, que eu ia para a igreja, saía da igreja, eu não parava na igreja. Eu tinha saudades da igreja, mas eu não parava na igreja, sabe? Crente Raimundo. Eu tava um dia na igreja, outro dia no mundo. Não, um dia eu tava no culto, no outro dia eu tava no funk. Eu era assim, meu Deus do céu. Só que aí, quando foi no ano de 2007, eu saí de Jaraguá e voltei para Anápolis. Para morar com a minha avó, que estava viva ainda. Eu queria encerrar um ciclo na cidade de Jaraguá e começar outro. Eu sentia que Deus estava me chamando para isso, embora eu não estava nos caminhos, né, de Deus ainda. Só que uma parte que eu pulei foi que no ano já de 2000, no ano de 2000... Quando você nasceu? Tava nascendo. Não, para, você tá me humilhando, meu Deus do céu. No ano já de 2000, a minha mãe, ela conheceu o meu padrasto e foi aonde ela casou e se estabeleceu na cidade de Minasul. Minasul. Um abraço a todos de Minasul. E ela tá com ele até hoje. Graças a Deus. Teve seus altos e baixos, como todo e qualquer casal, né? Mas estão juntos. Eu tenho um irmão, parte dele, do meu padrasto, irmão Paulo Giovanni. E a minha mãe, ela se firmou na igreja. Virou obreira. E durante todo esse período, gente, ela orou por mim. Ela ia pro monte, descia, fazia jejum. E me apresentava diante de Deus. Quando foi no ano de 2007 que eu fui para Anápolis, e lá eu comecei a me inserir na música secular, num barzinho ali, outro aqui. E eu gostava muito do axé, então eu ia muito no pagode. Lá em Anápolis tinha muito isso, não sei como é hoje.
Então, eu ia demais no show de pagode. E as oportunidades foram surgindo, né? Isso durou o quê? 2007, 2008? Quando foi no ano de 2009, eu conheci o meu esposo, o Fabiano. Que ele já cuidava de um rapaz que... Como que fala o nome? Empresário? Empresariava o Jorge, que na época era pagode, uma banda sertaneja e um DJ. Então, ele queria uma cantora, né? Seria o Jorge Mateus? Não, né? Não. O pessoal lá de Minas. Uhum. E foi aonde eu entrei nessa equipe dele, mas também a gente já estava tendo um relacionamento. A gente já havia começado o nosso namoro, né? Certo. Nessa fase. Então, ele pegou e falou, não, vamos colocar a sua carreira para andar agora. Né? E o meu esposo é aquele assim, que ele pega, ele faz, né? Ele faz acontecer. Faz, é o perfil, ele corre atrás. É o perfil, como diz, o dominante. Não importa o que está acontecendo, o foco é resultado. Ele vai para cima. E as coisas foram, de fato, acontecendo. E eu tinha aquela vontade de reconhecimento, de fama. Eu acredito que a pessoa, quando ela sofre de rejeição, ou ela... sabe, ela vai pro meio do mato ou ela quer estar em destaque. Ela quer ser vista. Ela quer ser vista, ser enxergada. Por favor. E eu era assim. Eu queria ser... Tipo assim, eu queria tentar provar para as pessoas que eu era alguma coisa. Que eu era alguém. De tantas pessoas falarem que você não ia dar em nada. Eu ouvi muito essa palavra. Meu irmão do céu, você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada. Isso aí é algo que a gente tem que falar, que hoje em dia as pessoas, principalmente com o avanço da tecnologia, da internet, elas falam sem dó e sem piedade, de uma maneira, né, Verdade. Ana? Onde nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa boca ela tem poder para trazer bênção ou para trazer maldição. Isso. Né? E uma simples fala que seja, né, Ana? Isso tem um total sentido e um significado que pode trazer para o resto de uma vida que você não faz ideia. Então, neste momento de tanto você receber palavras assim, você queria provar para a galera, não, eu vou ser alguém. Eu queria provar, né? E aí foi interessante porque mesmo eu tendo essa fase que eu tive, eu não fui para as drogas. Graças a Deus. Graças a Deus eu não fui para as drogas. Mas eu me tornei uma adolescente muito rebelde, né? Namoradeira. Então, foi por isso que eu engravidei muito cedo, né? Mas glória a Deus pela vida do meu filho, tá aí. Então, nesse período que eu conheci o meu esposo Fabiano, as coisas começaram a acontecer. E foi no ano de 2009 que ele começou a fechar alguns shows, né? E a minha mãe, ela já conversava muito comigo a respeito de eu voltar para a igreja. Mas eu, nessa fase, gente, só para vocês terem uma noção, eu morava lá na Vila Jaiara, em Anápolis. Quando eu saía da casa da minha avó, que eu vi uma igreja, eu dava volta no quarteirão só para mim não passar na porta daquela igreja. De tanto trauma que eu tinha da igreja evangélica. Isso. Olha que doido. Porque eu me lembrava... De tudo que você passou. Me lembrava minha mãe. Época. E a minha mãe falava, você vai voltar para a igreja? Eu falava, não, mãe, pelo amor de Deus, tem dó, para com isso. Deus não importa de eu fazer do jeito que eu tô fazendo, não. Sabe? E ela, não, mas o seu lugar é no altar. Sabe? E quando foi no ano de 2010, com meu esposo, ele havia fechado uma parceria com a banda, que na época estava muito no auge. Estava vindo o programa da Ana Hickman, que na época ela tinha na Record, sabe? E ele trouxe essa banda para Pecuária, em Anápolis. E nisso ele já conhecia o evangelho ou ainda não? Não. Fabiano, não. Fabiano. Aí, a gente fechou uma parceria com essa banda, onde eu iria fazer uma participação especial com eles, né, na Pecuária, para que eu pudesse ter um material e começar a vender os meus shows. Portfólio, né? Isso, exatamente. E iria ter peso, sabe? Para mim, diante do nome que a banda, na época, tinha e estava realmente no auge, né? E a gente gravou e tudo. Eu lembro que, na época, o Fabiano investiu em torno de R$20 mil para mais. Mas eu vou colocar 20 porque eu me lembro exatamente, sabe? Esse valor. E na época, 20 mil era uma grana. Meu Deus, gente, que isso. Mudou muito rápido as coisas, né? Então, assim, isso foi no ano de 2009. Quando foi no ano de 2010, foi... Como a gente já estava conseguindo fechar mais shows para mim fazer, a gente conseguiu fechar um carnaval, que eu não vou falar o nome, porque esse vídeo existe até hoje. Nem não vou. Mas foi no interior de São Paulo, sabe? No ano de 2010. E eu peguei e comecei a cantar com uma banda, no trio e no palco.
nesse período de carnaval. Só que nesse período de carnaval, o Espírito Santo já estava trabalhando tanto em mim que eu ouvia a voz do Espírito Santo o tempo todo falando comigo, sabe? E eu não queria ouvir a voz do Espírito Santo. E nesse dia eu estava tão feliz, porque minha foto tinha saído até no jornal. Meu Deus. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, sua filha tá cantando no trio elétrico, no palco. E ela falou, pois vai ser a última vez, porque o seu lugar é no altar. Olha só a mãe. É. E a sua mãe, hein, que depois de tudo isso... Mas porque ainda ela assim, plantou liberando aqui. o amor e Exatamente. crendo que você seria transformado. E é muito doido porque, embora eu passei essa fase com a minha mãe, eu nunca deixei de amar minha mãe. Uau. Nunca. Ao contrário, eu amava ela mais ainda e eu sentia muita falta dela a ponto de defender ela. As pessoas falavam, sua mãe é assim, 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 sua mãe errou. Eu, não, mas não... Mas ela também, provavelmente, nesse momento, também estava passando por conflitos. Oh, meu Deus, e muito. Nossa. Pensa, ela também sofreu a rejeição, né? Muito, Então, muito. por ela também. Só que ela estava em oração, ela estava em comunicação com Deus. Que é o que faz a diferença. Você tá com conflito, mas Deus tá entendendo tudo. Não, e a minha mãe, ela plantou em mim a fé. Né? Antes dela ir embora, ela plantou uma semente de fé no meu coração. Porque Forte. a minha mãe, gente, se eu contar as histórias, as coisas que Deus fez por meio dela, que vocês vão ficar chocados. Minha mãe, Deus já operou milagres extraordinários através da vida dela, sabe? Tem coisa que a gente não consegue fazer, que a gente não tem força para fazer. De repente, sua mãe não tinha força naquele momento para fazer o que ela queria fazer. Então, ela foi se comunicar com Deus. Senhor, cuida. Eu tenho até uma música que fala isso. Cuida de quem eu não posso cuidar. Isso. Dê forças a quem não consegue lutar. Né? Quem sabe você pode até ouvir essa música dele, né? Ah, eu É. De repente até... Não, isso aqui, gente, ó, a galera que tá assistindo aí, a Ana Beatriz, ou Ana Santos e Ana Beatriz. Ana Santos, nossa convidada, e Ana Beatriz, que faz parte aqui do casting de apresentadores. A Ana tem um projeto de compor histórias. Então, Olha, nós estamos uau. aqui ouvindo a sua história. Quem sabe depois sai uma música, hein? Nossa. Galera, vai ser lindo Conexão demais. do reino, né? Conexão assertivaça. Então é isso. E é justamente isso, né? A mãe ali... Justamente, às vezes ela não conseguia fazer o que ela queria fazer, porque ela também teve um trauma naquele momento. Imagina, Teve. uma pessoa que já sofreu a criança na barriga, já sofre a rejeição. Isso. Eu me conecto um pouco com a sua história, em várias situações. Né? Então, eu consigo pensar, eu sei imaginar a dor que ela sentiu. Então, mas quando a gente tem Deus no coração, o que a gente não consegue fazer, a gente pede ao Senhor que faça. Então, o Senhor estava trabalhando. Sim. Exatamente. O Senhor estava trabalhando. Sabe o que me marcou muito, que hoje eu faço com o meu filho? A minha mãe, porque foi no ano de 2001 para 2002, eu fui morar com ela na cidade de Minas Sul. Passei um período com ela. Mas eu não consegui me adaptar muito. Então, eu voltei para casa da minha tia. Só que a minha mãe, ela tinha algo que me marcou muito. Todo culto que a gente ia de ceia, ela pegava o restinho que sobrava do suco de uva e ungia minha cabeça. E a minha mãe, todo dia que eu ia dormir... Esses dias eu vi até um vídeo no Instagram que eu me identifiquei demais. do menino dormindo e a mãe... E minha mãe era assim. Eu fingia que tava dormindo e minha mãe... E minha mãe orava. E ela ungia minha cabeça toda noite, gente. Aí você falava, não, sai daqui. Não, eu fingia que eu tava dormindo. Ah, tá. Não, ela expulsava demônio de mim, falava um monte de coisa. Gente, mas olha pra você ver, isso me marcou demais, gente. Eu faço isso com Israel hoje, de pegar o restinho da ceia ali e ungir a cabeça dele, sabe? E isso me marcou demais. Então, assim, por mais que eu tive essa situação com a minha mãe, o que mais teve peso mesmo foi a questão do meu pai, né? Então, quando foi nesse período do carnaval que ela me falou isso, para você ter uma noção, ela me falou isso no início do carnaval. Quando já tinha passado o 3º dia de carnaval, o carro quebrou. E a gente não tinha outra alternativa do que ficar numa cidade próxima. E a gente teve que ficar uma semana nessa cidade dentro de um hotel. Sabe o que eu fiz? Fui pra igreja. Pós-carnaval, agora eu vou na igreja. Tem lógica. Gente, eu fiquei uma semana junto com o Fabiano indo pra igreja. Lá nessa cidade no interior E de São ele ia Paulo. junto? Ele ia junto.
não conhecia, que você disse que não conhecia e você que chamou. ainda. Como é que foi? Foi, porque a mãe dele já assistia alguns cultos na televisão. E embora ele era católico, mas ele não era praticante. Sim. Então, assim, vamos. Sabe? Ele era assim. Ele sempre foi de muita fé, mas ele não tinha aquela... né? Então, assim, quando eu falei, vamos, ele, vamos. E eu peguei e depois liguei pra minha mãe e falei, o carro estragou e tal. Não, gente, todo o dinheiro que eu tinha ganhado no carnaval foi pro conserto do carro. Olha só, Deus não deixou. Meu Deus. Não fora o prejuízo que a gente teve. E depois daquele dia, né? Quando o material daquela banda ficou pronto, da matriz, que chegou pra gente começar a fazer várias copas e começar a vender meu show na região aqui de Goiás, né? Quando aquela matriz chegou, devido a esse período de uma semana que eu passei na igreja, Deus já tinha mudado muita coisa dentro do meu coração. Né? Porque a gente gravou com essa banda, depois eu fiz o carnaval, né? Aí passou essa situação. E quando foi mais ou menos no mês de julho, agosto, que a matriz chegou, eu peguei a matriz, levei pro quarto e quebrei. Despedacei a matriz para não ter direito a fazer cópia. Não arquivar nada, para mim não me arrepender. E eu me coloquei de joelho e eu fiz uma oração que nem saiu de mim, sabe? A partir de agora, Senhor, eu enterro os meus sonhos e passo a viver os sonhos de Deus no lugar dos meus. Uau. Sabe, eu sei, aquilo não saiu de mim, foi o Espírito Santo que me levou a fazer aquela oração. Gente, quando foi no outro dia, o empresário daquela banda, que eu havia feito participação especial, ligou no telefone fixo de casa. Foi quando eu entendi que o propósito de Deus na minha vida era muito grande. Porque na hora que eu atendi, ele falou, é com você que eu quero falar. Eu quero te fazer uma proposta. Se você abandonar tudo, inclusive seu marido, e vier para São Paulo, eu vou te tornar a cantora de axé mais famosa da noite pro dia. Gente, parecia que eu tava vendo o diabo na minha frente. Uma bandeja. Jesus lá no... Jesus no monte. Eu falei, uau! Foi aí que eu entendi que o propósito de Deus na minha vida era muito grande. Sabe? Isso foi no ano já de 2010. Aí eu, com muita educação, eu falei assim, olha, é que eu acabei de entregar minha vida para Jesus. E ele ficou sem fala. Porque até poucos meses atrás ele viu uma menina que tava... No carnaval lá, no axé. Meu Deus, nada a ver, sabe? E eu peguei e agradeci. Eu falei, olha, agora eu entreguei a minha vida para Jesus e eu não vou mais cantar axé. E ele falou, tá, tudo bem então. Tchau. Eu falei, tchau. E foi quando, daquele momento em diante, eu me firmei na igreja. A gente morava em Aparecida de Goiânia, eu e o Fabiano, porque o Fabiano tinha uma empresa lá de reciclagem, sabe? Mas deste dia em diante começaram as lutas. Eu fui pro deserto. Fui. O Espírito Santo me impeliu pro deserto. Porque tinha muita coisa para tratar dentro do meu coração e não era pouca, não. E era tudo questão de caráter, sabe? Que Deus tinha que tratar e tratou comigo, tratou com meu esposo durante uns 2 anos. Foram muito intensos, porque o meu esposo... Ele ganhava um valor muito significativo e ele passou a andar com moeda no bolso. A ponto da minha mãe colocar carne dentro de uma caixa de isopor e enviar da van de Minasul para cá pra gente comer. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar comida. A gente ficou um bom tempo comendo só macarrão e tomando suco da manga que tinha no quintal. E foi o período que a gente mais fortaleceu a nossa fé, porque a gente... No momento de escassez, onde vocês sentiram a dependência de Deus. Foi uma dependência total. E buscou Ele por entrega total. Foi. E foi já em outubro de 2010 que eu tive a experiência do arrebatamento. O Fabiano estava trabalhando, que a casa era no mesmo lugar da empresa, uma chácara, né? E o Fabiano trabalhando de madrugada para tentar levantar dinheiro. E por volta das 3 horas da manhã, porque eu olhei depois no relógio, eu acordei, Ana e Alisson, mas eu não consegui abrir os meus olhos. É como exatamente esse ambiente assim, você tá aqui, mas você não consegue abrir seus olhos. E de repente eu senti o céu fazendo assim, me sugando. Do nada. Do nada, gente. Aí eu fiquei assim com o corpo assim, no céu. E eu escutava o vento. Aquela brisa, assim, aquele som. Ai, meu Deus, como eu queria voltar para aquele momento. E, de repente, hoje eu falo que eu sei que é Jesus, né? Mas apareceu um homem na minha frente, Ana.
E o corpo dele, exatamente como o apóstolo João relata no livro de Apocalipse, como o sol. O rosto dele era como o sol. Eu não conseguia ver detalhes porque brilhava tão forte. Era uma luz que eu já tentei comparar até com o sol do meio-dia, não tem. E ele abriu a boca. E quando a boca dele abriu, a minha abriu junto com a dele. E ele começou a soprar fogo dentro de mim. Uau! E conforme ele soprava, meu corpo fazia assim, ó, balançava no ar. E de repente eu comecei a falar em línguas lá, mesmo no céu. E eu já voltei pro meu corpo assim. Quando eu voltei pro meu corpo, é como se eu estivesse saindo assim do fundo, sabe, do rio, tentando buscar. Eu já voltei assim, ó, e sentei na cama. E fiquei, assim, encantada com aquela experiência, já ansiosa para ligar para minha mãe e contar o que eu tinha vivenciado, sabe? E foi a primeira experiência mais forte que eu tive com Jesus. E foi tão necessária essa experiência, porque depois disso eu passei por um deserto terrível, né? Muito grande mesmo. Meu rosto, ele encheu de tanta espinha que teve gente que chegou a botar o dedo na minha cara e falar, você tá com lepra. Porque além da situação financeira ir lá embaixo, afetou a questão da saúde, né? Eu tive cisto no ovário. E por eu ter largado o axé, eu fui muito crucificada. Sabe, muito mesmo. Muitas pessoas próximas de mim me chamaram de louca, você é doida. Agora que as coisas estão começando a dar certo pra você, depois de tanto sofrimento que você passou, você vai abandonar tudo? Você acha que Deus se importa de você ir na igreja e continuar cantando? Deus não se importa, não. E foi uma enxurrada de, sabe, pessoas começaram a se afastar. Isso é normal, gente. Eu falo, gente, isso é normal na vida de um cristão, não se assusta, não. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Não, claro, nossa. Só que eu fui muito radical na minha conversão. Então, isso levou foi um choque para muitas pessoas. Uma menina completamente, assim, perturbada. Para, de repente, assim, meu Deus, como assim? Né? E essa experiência que eu tive com Jesus me fortaleceu muito. Então, do ano de 2010 para 2011, que foi em 2011 que eu comecei a cantar, de fato, na igreja. Eu participei da primeira formação da banda da Igreja Mundial aqui em Goiânia. Que Pastora na época, Raquel Santiago. Foi antes dela chegar, foi com o bispo Roberto Santana. E depois ela veio da África. Sim. E ela sumiu por um período e depois ela voltou de novo. Só que eu passei um pouco tempo, foram poucos meses. Né? Depois teve outras pessoas que entraram, foi na Mundial. Sim. Né? Porque a minha mãe era de lá. Então, eu me conectava à igreja que a minha mãe estava, sabe? Porque a minha conversão ela foi na Universal. Essa experiência de cura que eu tive na época. Né? Então, eu tinha essa conexão. Embora hoje... No caso, na Mundial, né? O quê? É que você tinha dito que o seu processo de cura aconteceu na Universal. Foi criança, quando a minha mãe cuidava da igrejinha. Ah, tá. Sim. Né? Aí depois a minha mãe saiu da Universal e foi pra Mundial. Certo. Que são visões semelhantes, são visões, né? Muito semelhantes as visões. Libertação. Isso. E eu passei por um período lá que fortaleceu muito a minha fé, mas depois, já no final de 2011, Deus me levou para uma outra igreja, que eu sou muito grata a Deus, porque nessa igreja eu, de fato, aprendi o que era o evangelho na essência, na pureza, sabe? Aquele evangelho assim, meu Deus do céu, que você não consegue desviar por nada, sabe? Quando a gente, de fato, entende, sabe, a palavra de Deus como ela é, e não só partes dela, né? Então, foi para a igreja do pastor Higino, que era na garagem da casa dele. Gente, igreja... Aqui em Goiânia. Igreja ser muito bom, né? A gente se sente tão acolhido. E ele era um pastor. E as pessoas recebem com tanto carinho nessas igrejas pequenas, de garagem. Porque quando eu saí da Mundial, que eu saí da banda, eu tinha feito uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, não deixe meu ministério morrer, não. Né? E quando foi nesse dia... Eu estava de joelhos na cadeira, orando. Quando eu terminei de falar, Senhor, não deixe meu ministério morrer, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era uma amiga minha, Ana, o que você está fazendo? Eu estou tranquila. Você está cantando na banda ainda? Eu falei, não. Ela falou, não, é porque o pastor Higino, ele não tem nenhum ministro de louvor.
E eu queria muito que você fosse para lá. Eu falei, uau, Deus acabou de me responder. Meu Deus do céu, como assim? E o que você gosta de fazer. E eu fui, nossa, meu Deus, e me entreguei. Passei quase um ano lá com eles. Foi o período que eu passei, tive um encontro com Deus. Sabe aquele evento, Encontro com Deus? Sim. Eu não sei se tem hoje mais, mas foi no ano de 2012 já. E eu tive, foi em fevereiro de 2012. E nesses 3 dias do encontro com Deus que a gente teve lá com o pastor Higino, eu tive uma outra experiência sobrenatural, aonde o pastor Higino... Gente, eu tô falando. Fique à vontade. Altos Papos Podcast, é isso mesmo. Altos Papos mesmo. E o pastor Higino brincou e falou assim, olha, naquela cama, Ana, que você tá dormindo, teve um missionário que veio de fora que a gente trouxe, que teve uma experiência de ver um anjo em cima, em pé, naquela cama. Gente, eu brinquei na hora, eu gritei, eu falei, pois eu não durmo essa noite enquanto eu não ver um anjo. Porque é o quarto separado só das meninas, né? No encontro com Deus, e os homens separados. E as meninas começaram a rir, essa Ana é engraçada. Gente, eu fui pro quarto determinado, eu não vou dormir enquanto eu não ver o anjo. Jacó segurou. Foi mais ou menos Ana assim. segurou. Foi passando 10, 11, nada, meia-noite, as meninas pararam de conversar e todo mundo pegou no sono. Quem disse que eu pegava no sono? Deu 1h da manhã, nada. E eu tava dormindo nessa cama. E eu falei, Senhor, eu me arrependo dessa oração que eu fiz, me deixa dormir. Porque foi me dando um medo, gente. Igualzinho aquele medo que Daniel fala dele cair prostrado, como morto. E eu fui ficando só com o nariz pro lado de fora. Eu falei, meu Deus do céu. E de repente alguém anda em cima da cama. E senta do meu lado. E o meu espírito sai do meu corpo 3 vezes. E volta. Meu Deus, que experiência. Muito forte. Não, é a segunda experiência. Já teve a do arrebatamento, agora... Muito forte, muito forte. Meu Deus, aí no outro dia eu já acordei, pastor! Ai, meu Deus. Não, e detalhe, depois dessa hora, eu dormi e sonhei a noite inteira com anjo. De verdade. Foi muito intenso, eu já acordei, fui gritando, falando. E nesse período que eu passei na igreja de pastor Higino foi muito bom, porque eu tive uma formação cristã ali que teve muita base bíblica, sabe? Que me ajudou a entender o evangelho, sabe? Igual eu te falei, não só uma parte dele, mas num todo. E eu passei a amar muito Jesus ali, com aquela família, com aquela igreja. Mas poucos meses depois foi aonde eu senti o Espírito Santo falando assim, comece o seu ministério. Eu tenho pressa do seu ministério. E foi onde eu sentei com o pastor e falei, olha, pastor, Deus está me chamando para mim começar a me colocar à disposição porque Ele quer me levar. Gente, naquela época eu não me considerava a melhor cantora, assim como eu não me considero hoje, claro. E eu tinha um sentimento de inferioridade muito grande em relação a isso, a não ter as melhores técnicas vocais, sabe? E quando Deus me chamou, para mim foi muito... Eu falei, meu Deus do céu, mas como assim? O senhor quer me levar para as igrejas? Tem pessoas que cantam lá melhor do que eu, né? E eu aceitei, conversei com o pastor, e foi onde a gente começou o nosso ministério. Eu falo nosso, porque tinha um rapaz que fazia parte comigo. Ele era o tecladista, né? E na época se chamava Segundo Coração de Deus. Não se chamava Ana Santos. Porque eu tinha uma ligação muito forte com a história do rei Davi, sabe? Então eu coloquei Ministério de Louvor e Adoração Segundo o Coração de Deus. E de fato, gente, Deus abriu as portas. A gente foi ministrando em muitas igrejas. A gente visitou muitos bairros daqui de Goiânia ministrando, sabe? E aquilo foi muito bom para mim. Hoje eu percebo o quanto foi relevante aquele tempo, sabe? De formação, de entender mesmo o que é um ministério, o que é um serviço para o reino de Deus. De você ter que chegar numa igreja, né? E muitas vezes cantar sem energia, sem um microfone, sem um som. Mas você fazer porque você está fazendo pro reino, sabe? E é tão engraçado que nestes momentos é o momento onde mais acontece um avivamento na igreja. Meu Deus, demais. Na simplicidade. Sem energia, sem microfone, sem nada, né, Ana? E eu sinto falta, você acredita? Eu sinto falta desses momentos, porque, gente do céu, igual você falou, parece que tem algo especial quando a gente começa a
a ler e ouvir as histórias das igrejas perseguidas, você vê o quanto a presença de Deus, o quanto Jesus ele se manifesta no meio desse povo, né? E quando a gente vai ministrar numa igrejinha que tem pouco recurso, mas que o povo está tão faminto, tão sedento, acontece esse avivamento, sabe? Eu lembro que uma vez, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, minha mãe foi numa agenda, né? Minha mãe também é cantora. E nisso nós fomos nessa agenda, eu acho que tinha o quê? Uns 12 anos, por aí. E aí ela chegou na agenda, cadê a energia? A energia da cidade pequenininha tinha acabado. E aí os irmãos, cantora, né? Recebe com muito carinho essas igrejas, né? Principalmente as menores, que trata com amor, com um aconchego tão grande. Como que a gente vai fazer? Infelizmente estamos sem energia. Ela, não, vamos adorar a Deus mesmo assim, né? Isso é um coração de um adorador, né? E aí, Ana, e nisso, foi no momento onde nós estávamos passando muita dificuldade mesmo, onde nós saímos de casa com um talão de energia para pagar porque não tinha condições. E como faz tudo com amor mesmo, sem pensar nada em troca, sem exigir um valor, sem estipular uma oferta, foi mesmo na fé. E aí, nesse dia, chegamos nesta agenda, minha mãe cantou mesmo assim, né? No gogó mesmo. No gogó. Um hino muito lindo dela. E a igreja estremeceu, as pessoas começaram a falar em línguas. Eu creio. Isso sem energia, né? E a presença ali foi surreal. E nesta noite foi o dia em que ela mais vendeu CD. Na época do CD, levava, né, os CDs nas agendas. E a igreja toda comprando CD, apoiando o ministério, sem saber o que estava passando. Gente, isso é muito saiu de casa, sem pagar energia, sem condições. E foi no momento de mais simplicidade que Deus mais usou e exaltou o ministério dela naquela cidade. Não, ministro que não passa por dificuldade não é ministro. Tem que passar. Por isso que eu falo que é importante a gente ter esse começo. Porque a gente precisa sentir que depende de Deus. Porque quando tá tudo certo, a gente tem tudo. Talvez nem valoriza, né, Ana? O ministro, ele se sente autossuficiente demais. Aí eu tenho voz, tá tudo bem, tá tudo ok. Então, às vezes, entra no automático. Quantas pessoas hoje, quantos ministros entram, né, estão lá no altar da igreja e estão no automático? Vou ali cantar, bota o VS, levanta a mãozinha. E às vezes você não sente a essência, a manifestação do Espírito Santo através dela. Né? Então, quando você estava ministrando, provavelmente também você não tava com aquela mesma panca que você estava na época do axé. Claro. Né? Então, estava passando dificuldade. Era uma igreja que estava começando, mas nesses inícios é que Deus mais opera. Mais se manifesta. Muito. E você falando da falta de energia, foi nessa época do ministério também que o meu esposo, ele estava passando por uma situação financeira muito delicada, porque as portas tinham se fechado para ele. Deus nos colocou, numa situação de dependência total. Total mesmo. Que o dinheiro que ele ganhava era só para pagar o aluguel. Então, foi acumulando água, foi acumulando energia e pá. Cortou. Deus, igual essa história. Igualzinho. Ô, Senhor. Tem que passar por esse processo. Meu Deus. Né? E a gente ficou uma semana sem energia. Uma semana. Sabe o que a gente fazia? A gente morava do lado de um shopping lá no Cidade Jardim. No shopping Cidade Jardim. A gente não vê só com a roupa parecida, a gente vê com a história parecida. A gente precisa conversar mais. Né? Aí, o que aconteceu? O Fabiano, durante o dia, ele ia lá pro shopping, carregava o notebook na praça de alimentação e à noite a gente ia assistir o culto com os vídeos que a gente tinha baixado no escuro, gente. E a gente ficava de pé e profetizava numa alegria danada e naquela situação. Sabe? E no dia que a energia voltou, Deus falou assim, vai pro quarto. Só que, embora eu tava profetizando e, né, declarando, no fundinho eu tava um pouco triste com Deus, por me permitir passar por aquilo, sabe? Gente... Questionamos, né? Eu falo assim, mas por que não dá pra entender? Agora que o Senhor me chama, que eu obedeço, que eu vou, as Tô passando por tudo isso. Né? Agora a falta de energia. E Deus falou, vai pro quarto. Eu falei, eu não vou, não. Gente, eu sou muito sincera. Sim. Só que eu falei com muito temor. Eu falei, Deus, eu não vou, não. Deus falou, vai pro quarto, pega um caderno e uma caneta e vai pro quarto. E eu fui. E deixei o Fabiano lá na sala. E em 15 minutos nasceu a canção Estado de Jó. Que foi nesse lançada. período
que eu passei de muita luta. Na verdade, você escreveu nesta época, né? Nesta época. Em 2017 Não, e quando você tava lançou. falando, eu tava lembrando de Jó. Por que eu tô passando por isso? Foi. Gente, eu não tinha nada na minha mente a respeito de produzir de escrever uma canção, do nada. Vai do pro nada, quarto. Deus falou, vai pro quarto, pega um caderno que eu vou te dar uma canção. Uau. E Deus começou, no estado de Jó estou, meu coração sem esperança está. Né? E eu comecei a escrever e saí do quarto, eu não sei tocar instrumento, eu saí do quarto com a música e com a melodia pronta. E cantei pro Fabiano. Meu Deus. E deixei a música guardada. E quando foi no ano de 2019 que eu fui gravar a canção. 2019. Porque no ano de 2017... Porque teve um lançamento seu em 2017, atrás. Não? Graça. O Graça. Foi isso. O single Graça, que inclusive a cantora Gabriela Gomes é coautora desse single. Ah, sim, Gabriela Gomes. Ela é coautora dele, ela me ajudou muito mesmo. Se não fosse a Gabi, essa canção nem tinha ficado pronta. Né? Então, o estado de Jó, ele surgiu de toda essa experiência do início da conversão, onde a situação começou a ficar difícil financeiramente. Gente, porque você quer ver uma pessoa se tornar dependente de Deus, é tocar no financeiro. Eita, isso aí. Não tem como, você fica dependente de Deus. Você pode ver que quando a pessoa ela é muito arrogante, ela é muito soberba, você vai olhar, ela se apega ao que ela tem ali naquela conta dela, como se ela, tipo assim, eu tenho ali uma base, uma segurança, né? Eu não preciso... Tanto, gente, que tem muitos casos de pessoas que só vão para a igreja quando estão passando por uma situação difícil. Sim. E quando melhora, quando Deus vai lá e abençoa, porque Ele é o bom pai que a gente conhece que Ele é, as pessoas saem, porque acabou a dependência, não preciso mais, né? E por isso que é importante nós sempre estarmos na dependência de Deus, né? O tempo todo. Então, uma coisa que eu aprendi muito e faço uma oração até hoje, é que eu falo para Deus, sabe? Não importa se eu tiver lá no fundo do vale, no mais alto monte, eu quero estar consciente da presença de Deus, sabe? E eu faço uma oração também que eu não tenho medo, que eu falo, Senhor, não me deixe ir aonde a tua presença não for comigo. Essa oração eu me baseei naquela oração de Moisés, que quando Deus fala, o meu anjo irá à sua frente, ele, não, eu quero a sua presença. Né? Um anjo é maravilhoso, é muito bom, mas eu quero a sua presença. Né? Então, eu não tenho medo de perder agendas, né? Muitas vezes eu vou até ministrar na minha igreja, o pastor fala, Ana, você vai ministrar hoje? E eu oro antes, eu falo, Senhor, não me deixe subir se a tua presença não for comigo. Porque a Ana, não tenho nada para dar para as pessoas. Não tenho. Pega a minha história, eu não tenho nada de mim mesma. Se eu tenho algo de bom em mim, se chama Espírito Santo. Ele é o que gera o bom em mim, sabe? Então, a minha dependência é total. Para cantar, para ministrar, para fazer qualquer coisa. Gente, se você for na minha casa, você fala, essa menina é louca, doidinha, varrida. Eu tô arrumando casa, eu tô falando com Deus. Eu tô lavando prato, eu tô falando com o Espírito Santo. Eu sou assim. Eu já fui chamada de religiosa, já por uma igreja que eu passei, que eu fazia parte de um ministério de louvor, que eu fui excluída mesmo do grupo. As pessoas passavam perto de mim, só fazia assim, durante um bom tempo. Sabe? Deus me colocou nessa igreja para forjar o meu caráter ali e eu fui moída a ponto de eu quase me desviar, sabe? Porque muito era se falado sobre graça, mas não tinha aquele amor que Jesus também falava, né? Então eu não me sentia amada, eu não me sentia acolhida. Só que eu era uma pessoa assim que tinha uma fé muito radical. Eu era aquela que todo dia no grupo ia lá e postava uma frasinha do Charles Spurgeon, sempre falando de santidade, puxando a orelha, de oração, de jejum. E assim, a graça, para quem entende ela de uma forma muito equivocada, a pessoa ela se ofende com a palavra santidade, com a palavra jejum, com a palavra oração, porque para ela, poxa, não preciso fazer mais nada disso, não, né? Para quem entende a graça de uma forma equivocada. Né? Porque a minha canção Graça, ela surgiu nesse período. Porque eu ficava assim, como pode? As pessoas falam de graça, mas não entendem que não é de graça. Existe um preço que foi pago. É graça para ela. Então a canção ela começa, graça para mim, alto preço para ele. Então eu ficava assim, meu Deus, como que pode as pessoas abusarem tanto dessa graça, pisar no sangue de Jesus, como se... Sabe? Elas não pudessem, elas não têm que fazer mais nada para isso, né?
Então, eu era chamada religiosa, a querer ser santa demais. Teve uma vez que a líder de louvor, eu não vou expor, claro, porque hoje eu tenho um respeito e um carinho muito grande por ela. Ela me chamou e ela falou assim, eu tenho nojo de pessoas como você. De querer ser santa demais. A gente não é assim. Mas ela não estava me entendendo, entende? Ela não sabe de onde você veio. Não! Ninguém ali sabia nada a respeito de mim. Ninguém... Só a gente sabe o que a gente tem que fazer para conseguir fazer o velho eu se afastar da gente. Justo. E é justamente quando você falou sobre a graça. Então, o preço foi tão alto que, poxa, Jesus me amou tanto que vale a pena eu jejuar e tirar o eu de mim para eu agradecer, sabe? Porque a nossa vida agradece, né? A nossa vida adora. Exatamente. E o jejum, ele é uma forma de adoração. É adoração, gente. Não é barganha, não é troca. Não. É tipo, o preço foi tão alto que, poxa, eu quero mostrar pra Deus que eu também o amo. Então, peraí, vou jejuar, vou tirar a Ana imunda. Isso. Só o fato de você dizer que você vai ministrar e não tem nada de bom pra oferecer, isso já te faz melhor que muitos. Porque é só de entender que você não é boa, então vem a graça de Deus, vem o poder de Deus e te aperfeiçoa. E te faz melhor do que muitos que se acham suficientes, se acham bons. Né? Então... E nós temos visto, né, Ana? Deus levantar uma geração de pessoas que para os outros não vai dar em nada, que foi o que falou para você na sua infância, na sua adolescência. Né, Ana? Temos visto aí muitas pessoas fazendo um ministério lindo para Deus, construindo um ministério lindo. Pessoas que talvez a gente olhe assim, isso aí, só Deus na causa, né? E Deus tem feito isso. Só Deus na causa. E Deus tem feito isso com pessoas improváveis. Cara, Deus ama fazer isso justamente porque a palavra de Deus fala que Deus abate o soberbo, né? Sim. Mas exalta o humilde, né? Então, assim, eu aprendi a ter essa dependência de Deus porque, gente, é igual eu falei aqui, não tem como. Eu não presto sem oração, eu não presto sem estar ali consagrando a minha vida para Jesus, sabe? Eu acredito que hoje o que tem peso no meu ministério é isso, porque o que mais eu ouço e é o que eu mais pedi a Deus para me ouvir é quando as pessoas chegam em mim e falam, nossa, que unção. Eu não gosto quando as pessoas falam, nossa, como você cantou bem. É legal, é claro que é, gente. Mas, para mim, tem tanto peso e me deixa tão emocionado quando as pessoas falam que sentiu a presença de Deus enquanto eu cantava, enquanto eu ministrava, porque é a unção para mim que tem relevância, que faz a diferença, sabe? Meu Deus do céu. Então, assim, eu não me vejo fazendo absolutamente nada sem estar nessa dependência de Deus, entende? Eu preciso. E hoje você, seu esposo, estão na igreja. Seu esposo também tem algum ministério, exerce alguma coisa? Deus usa muito o Fabiano nessa área financeira. Por exemplo, ele atende empresa e numa situação que ele está diante de uma pessoa que está prestes a sair por alguma... por exemplo, teve uma situação de uma empresa que ele prestou serviço que o rapaz, ele estava tendo dificuldade, sabe? De produzir, de fazer o trabalho dele com excelência. E o Fabiano, ele sentou com ele e foi procurar entender o porquê que ele não estava conseguindo se doar, né, no trabalho. E o rapaz expôs e começou a chorar e falou, a minha esposa me propôs abortar porque ela está grávida. E aquilo tinha acabado com ele e ele não estava conseguindo trabalhar e ele não estava conseguindo compartilhar com as pessoas e ele estava sendo julgado, né, porque estava tão abalado as emoções dele que ele não estava conseguindo ser um bom empregado, de fato, né. E o Fabiano foi exatamente nessa área. E, com muito cuidado, começou a conversar com ele, a falar sobre o propósito de Deus. E essa família decidiu não abortar essa criança. Essa criança está hoje correndo para todo lado. Glória a Deus. E o Fabiano, ele é muito usado assim. Então, ele está dentro da empresa e Deus usa muito ele ali para tocar a vida de alguém. Entende? E eu vejo isso. Muitas palavras que são liberadas sobre ele tem a ver com José. Deus vai te levantar, Deus vai fazer como fez com José. Entende? Tipo, aonde ele vai, ele é líder. Aonde ele vai, ele prospera. E tem se cumprido essa palavra na vida dele. E ele é muito apoiador do meu ministério. O Fabiano, desde o início, ele acreditou muito no meu ministério. Você foi muito abençoada. Seu pai faltou. Deus te deu um marido. Não, e o Fabiano linda. É quase um pai pra mim, gente. Vocês não têm noção.
Às vezes eu até brigo com ele, porque ele fala assim, ó, cuidado para atravessar a rua. Eu olho para ele e falo assim, eu não tenho 2 anos de idade. Pelo amor de Deus, Fabiano, eu tenho 34. O ato dele é de servir, né? Então assim... Mas o homem maduro, ele entende isso. Ah, se ela faltou um pai, em alguns momentos, um pastor um dia me falou isso. Ah, porque a gente tem mania de falar, mas não sou seu pai, não sou sua mãe, não, sobre questão de casal. Mas quando ele é maduro, ele vai entender que em alguns momentos ela precisa de um pai. Então ele vai se portar um pouquinho como pai. Então Deus te deu mais do que você pediu pra ele. Verdade, né? Verdade. E hoje vocês têm filhos? Tenho o Israel Azaf, eu tenho o Cairo, né, que eu tive com 15. E tem o Israel Azaf, que tem 5 anos que tá ali, me esperando. E o Israel nasceu exatamente no mesmo dia que o Cairo. Dia 3 de abril. Nossa, 3 de abril. Abril. Minha neném também é de abril. Então, os dois fazem aniversário no mesmo dia. Com essa Olha só. grande diferença de idade. Que coincidência, né? Muito Ana, legal. sobre a sua discografia, sobre o seu ministério, né? Nós já conhecemos aqui, com certeza tem muito mais para conhecer. Fica insuficiente a gente poder conhecer tudo em 1 hora e 40 minutos. Sim, claro. Mas, agora falando sobre os seus trabalhos. Você lançou aí já 4 canções, eu queria que você falasse de cada uma delas. Você já citou 2. Mas agora, recentemente, você lançou uma nova canção e esta canção fala muito sobre avivamento, que é algo que está ardendo muito no seu coração. Nós tivemos aquela entrevista e você falou para mim. E fala mais pra gente sobre este momento, como que tem sido o seu ministério, ver Deus te exaltando assim de uma maneira sobrenatural, né? Muitas pessoas abrindo as portas, muitas pessoas apoiando, acreditando, né? Exatamente. Porque nós precisamos, Ana, de ter pessoas ao nosso lado que acreditam em nosso potencial, em nosso ministério. Como que tem sido esse momento para você? Nossa, eu falo que eu nasci de novo, gente, porque embora eu tive essa caminhada, esse mês de julho eu completei 10 anos de ministério, 2012, 2022. Completei 10 anos de ministério. E, nossa, eu percebo, assim, que tá fechando um ciclo e começando outro, sabe? E essa canção, Mais Fogo, Mais Glória, que ela tá ligada ao tema do avivamento, ela veio e nasceu diante de uma experiência que eu tive com Deus. Eu sou a pessoa do sobrenatural, gente. Eu tenho muita experiência. E é isso mesmo. Mas, assim, mesmo eu tendo essa caminhada que eu tive dos 10 anos, eu precisava de um batismo de amor devido à rejeição que eu passei. Nossa, que lindo. Batismo de amor. Vou fazer uma música sobre isso. Já tá gravado. Eu precisava de um batismo de amor. Então, eu conhecia Jesus, né? Vi Jesus, fui arrebatada. Mas devido a carregar essa rejeição que eu sofria, e mesmo tendo liberado perdão pro meu pai, hoje o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe é muito bom, graças a Deus, né? Nós não falamos sobre isso. Bom saber disso. Eu liberei perdão. Nossa, meu pai é uma bênção na minha vida, minha mãe também, né? Glória a Deus, que Deus restaurou tudo isso. O Evangelho faz isso, né? Ela teve o Pai Celeste que supriu. Verdade. Ele, né? Então, nossa, meu Deus do céu. Aí eu precisei de um batismo de amor, porque eu sentia ainda essa carência, essa falta paterna. E isso ainda me trazia os problemas antigos, sabe? Aquele sentimento de rejeição até mesmo dentro da igreja. E quando foi no ano passado, eu havia me esfriado um pouquinho muito no meu relacionamento com Deus. Não distanciado da igreja, mas acho que a pandemia, né? Eu acabei me acomodando demais dentro de casa e parei de ler a Bíblia, parei de escutar louvores, parei de ter aquele momento de jejum, de oração, porque eu jejuava muito, né? Então, eu me vi numa situação assim que eu estava completamente fria e distante de Deus. Só que eu estava com saudade de Deus, porque quem tem experiência com Jesus sente saudade de Jesus. Sim. Só que aí, nesse tempo, eu desenvolvi uma enfermidade que... Gente, da noite pro dia, eu me levantava e tudo ficava preto. Eu não conseguia enxergar mais nada. E a minha cabeça doía 24 horas por dia, todos os dias. A ponto de eu pegar todos os remédios da farmácia, o mais alto que tinha, o mais potente, e não funcionar. E o rapaz até aconselhou meu esposo na época e falou, olha, a gente está dando um remédio mais forte para sua esposa tomar. E não está resolvendo, eu te aconselho a buscar um especialista para saber o que ela tem na cabeça.
E eu tava já para buscar um especialista, mas eu tava com muito medo de saber o que era. Porque eu sentia que não ia ser algo bom. Só que aí também começou a desenvolver um problema na minha coluna. Que além de eu tentar ficar em pé, ficar tudo preto e ter essa dor de cabeça constante, isso durou mais de meses. A minha coluna parecia que tinha alguém tentando puxar ela, assim, ó. Era uma dor insuportável. Eu tava me arrastando. Eu não conseguia nem mais arrumar a casa direito. E isso foi piorando. Quando eu já estava pesquisando já no Google para saber especialistas aqui em Goiânia para me marcar uma consulta, Deus falou assim, eu te chamo para um jejum de 40 dias. No momento que você estava totalmente fria. Isso. Eu te chamo para um jejum de 40 dias. De 40 dias. Só que não foi total. Foi de segunda a sexta até as 3 da tarde só na água. Né? Mas para quem já estava um bom tempo sem fazer jejum, gente, meu Deus, até as 9 da manhã. É um nervo, né, que dá. Nossa, até 3 horas da tarde, segunda a sexta. Gente, você olha para tudo, assim, você vê comida, né? Só que eu obedeci, fui muito fiel e abri. Na segunda semana, eu não procurei um médico, mas foi uma decisão minha. É claro que eu não aconselho as pessoas a fazerem isso, né? Isso foi algo pessoal, porque Deus já estava falando comigo. Porque eu sabia que era espiritual. Eu sabia. Porque eu tinha, de fato, dado lugar. Eu tinha me afastado, não da igreja, né? Mas dos meus momentos ali. Porque tem 10 anos que a minha vida é estar sentado numa mesa, num sofá, lendo a Bíblia e jejuando e orando. Já tem 10 anos que eu vivo isso. Eu não trabalho fora. Então, a minha vida é toda dedicada para Deus. E eu tinha me acomodado, né? Então, quando foi na segunda semana, na quarta-feira, que eu me lembro, do ano passado, em julho do ano passado, na segunda semana do jejum, eu acordei de madrugada, Ana e Alisson, sentindo a presença de demônio muito forte. Eu me arrepiava toda. E eu fui para a sala e me coloquei de joelhos e eu falei, agora eu não vou temer. E fiquei quase de 40 minutos a 1 hora só adorando e cantando canções sobre Deus santo, sabe? Só tu és santo, só engrandecendo Deus. E quanto mais eu cantava, mais eu sentia aquela presença maligna. Quando, de repente, a atmosfera da minha sala mudou completamente. E eu comecei a sentir a presença de Deus me envolver. Glória a Deus. E então eu adormeci e no outro dia eu acordei completamente curada. Eu não tinha mais dor de cabeça. Não... Coluna já... Não, a coluna estava restaurada. Eu só estava sentindo uma dorzinha porque era como se eu tivesse pegado um peso muito forte e depois eu sentisse. Aí quando foi no segundo dia já não tinha mais aquela dor. E a dor de cabeça e aquela quando eu colocava o pé no chão ficava tudo preto, desapareceu. Eu não tinha aquela dor de cabeça que eu estava sentindo há mais de um mês, sumiu. Uau. E quando foi na mesma semana, eu tive um sonho muito forte, onde Deus me mostrava como Ele iria me usar. E eu acordei e eu senti algo pulando dentro do meu coração, que era um fogo. Meu coração começou a queimar de verdade. E Deus falou assim, eu estou agora liberando uma unção sobre a sua vida. E eu contei pro pastor Newton, que é o meu pastor hoje, que é uma bênção, eu amo meu pastor. Um abraço, pastor Newton. Pensa no pastor, gente fina, gente boa, viu? É um servo mesmo, pastor Newton. Nossa, o pastor Newton é um pastor de fato, né? verdade. Ele é a pastora Lídia, eu amo meus pastores. Lídia. E ele pegou e entendeu o que Deus queria fazer, sabe? O pastor Newton, ele entende muito o meu ministério, e ele respeita e me honra. E eu sou muito grata. Né? Nossa, ele Tem me apoia muito. Apoia. E eu orava muito a Deus pedindo isso, porque eu não tive no passado um pastor que entendesse o meu ministério e me apoiasse. E foi a partir dessa experiência, e eu concluí o jejum, que Deus me conectou a um ministério que se chama Curando nas Ruas, lá de São Paulo. Antes do jejum terminar, eu tinha terminado de ler o livro Curando nas Ruas, do pastor Rodrigo Ramos. E eu marquei ele, assim, falei, vou marcar, né? Aleatoriamente. E, de repente, ele me manda um direct, fala que bom, fico feliz que você está lendo meu livro. E Deus falou assim, fala para ele ser o seu mentor espiritual. Eu falei, tá. E eu peguei e falei, pastor, eu queria muito que o senhor fosse o meu mentor, porque o Espírito Santo está me falando isso. E ele, na hora, se conectou e falou, posso te ligar? Eu falei, sim. E ele me ligou e ficou quase 1 hora no telefone, ouvindo a minha história.
E ele pegou e falou assim, eu só te liguei, Ana, porque o Espírito Santo falou que era para transferir a unção que está sobre a minha vida para a sua vida. E ele fez uma oração de transferência de unção. E o pastor Rodrigo Ramos é muito usado em curas, em milagres e maravilhas. Amém. E daquele dia em diante, eu comecei a orar pelos enfermos e as pessoas passaram a ser curadas. Uau, glória a Deus. Glória a E Deus. talvez as pessoas escutam isso e falam, não acredito nisso, tem que ter os olhos espirituais para entender tudo isso. A palavra também. de Deus fala que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, né? Justamente. E o pastor Newton compartilhava tudo com ele, e ele assim, sempre atento a tudo o que Deus estava fazendo, sabe? E foi quando eu passei por essa experiência, Deus me conectou ao Curando nas Ruas. A primeira pessoa que eu orei, que eu até mandei pro Alisson, foi a sogra da minha irmã, Carminha. Posso compartilhar aqui rapidinho? Claro, fique à vontade. Eu fui visitar a minha irmã na cidade de Jaraguá, e a Carminha, ela tinha sofrido um acidente na roça, onde uma vaca veio mesmo e jogou ela pro lado da cerca. E o joelho dela virou. E ela teve que passar por uma cirurgia, colocou 3 pinos no joelho. E ela estava andando com muleta. E mesmo assim se arrastando. E foi aonde eu falei para ela, Carminha, vem aqui na sala que eu vou orar por você. E depois eu vou orar pela Daiane. E o Espírito Santo me deu uma ousadia tão grande, porque o Espírito Santo falou assim, eu vou curar ela. Gente, eu nunca tinha orado pelas pessoas assim. Isso foi em julho do ano passado. Em agosto, perdão. E eu falei, Carminha, senta. Eu vou orar agora e Deus vai te curar. E eu orei no joelho dela, fiz uma oração de comando, conforme o pastor Rodrigo me ensinou. E ela sentiu a perna dela começar a formigar completamente, assim, toda. Formigando tudo, a perna dela, sabe? E eu virei pra ela e falei assim, o que é que você não podia fazer? E ela começou a flexionar o joelho, ela não flexionava o joelho. E ela se colocou de pé sem as muletas e começou a andar na casa, dando glória a Deus e começou a chorar. Incrível. Glória a Deus. Ossos voltem a Ixi, eu não canto não, velho. ouvidos a ouvir. Amém. Olha só. Coração. Volte a sentir. Mudos já podem falar. Ao som dessa canção, Jesus irá curar. O cenário é de morte, mas a voz é profética. Ah, glória a Deus, que lindo. Eita. Nossa. Essa música aí é dessa história aí. Quem vai gravar essa música? Eis Oh, meu a pergunta. Deus. Que lindo, nossa. E Glória foi a muito Deus. lindo, porque aquilo ali gerou um impacto muito grande no meu ministério, né? De Virou cura, uma chave. É. Então, eu comecei a orar pelas pessoas. Para a glória de Deus, muitas pessoas têm sido curadas. E eu tenho exercido esse dom na minha igreja. Todo domingo, após o culto, eu vou para a salinha e oro pelas pessoas. Amém, eu quero uma oração sua. Amém. Já vou dizendo, porque eu creio. Amém. Sabe por quê? Porque algumas coisas ela foi falando, algumas coisas a gente testifica aqui, sabe? Isso. Porque teve muita coisa, assim, de verdade, muita coisa da sua história coincide com a minha. O Alisson, que Sim, eu conhece conheci. da minha história, muita coisa mesmo, sabe? E, inclusive, algumas experiências que você teve. Eu me lembro que um dia eu tava me sentindo muito sozinha. Eu sentia que eu não tinha ninguém. Esse era o meu sentimento. Eu lembro que eu tava dentro do quarto. E eu falava, foi quando eu escrevi a minha primeira canção. Lembro que as pessoas, quando eu cantava na igreja, eles falavam, essa menina só canta pra aparecer, essa menina não tem unção. Eu falava assim, Jesus, mas o senhor sabe que esse não é o meu coração. Começa a mostrar para as pessoas que eu faço pelo Senhor. E eu lembro que eu me sentindo muito sozinha dentro do quarto. Quarto escuro. De repente, eu vi como você falou, era como se fosse um clarão. Um clarão. Era como se fosse um ser humano, mas eu não conseguia ver o rosto. Era só uma luz muito forte. Meu Deus, é muito lindo. E aí eu ficava assim, eu falava, mãe, é você? E não era minha mãe. Aí eu virei assim. Eu tô arrepiada, porque... Aí eu olhei de novo, aí ele chegou mais perto ainda. Uau. E aí eu virei de novo, eu falei assim, eu tô doida de novo. Aí eu olhei pela terceira vez, aí ele chegou próximo de mim. Uau, meu Deus E do só a céu. luz. E aí quando eu virei de novo, aí sumiu. Eu entendi que Jesus tinha me visitado, Uau. que o Espírito Santo tinha me visitado. Não era minha mãe, tava todo mundo dormindo. E o incrível é que eu não senti medo.
Esse que é o doido. Imagina você no escuro, vendo uma luz na sua frente, você tá acordada. E você não sentir medo. Foi quando eu fiz a primeira música minha, que é Espírito Santo. Venha preencher o meu vazio, fazer feliz meu coração que é teu. E através dessa música eu comecei a ministrar nas igrejas. E as pessoas começaram a se identificar com a música, falavam assim, você tá cantando a minha vida. E começaram a chorar. Aleluia. Enfim, a cidade começou a ver diferente. Um pastor um dia chegou, me apontou e falou assim, se a partir de hoje você não começar a cantar as suas músicas, você nunca mais vai compor, porque eu escrevi e não cantava. Deixava guardado. Eu sei como que é. Desse jeito. Eu fazia isso. Escrevi e não cantava. Aí um dia ele me chamou e falou assim, canta agora a sua música. Uau. Porque eu tinha feito a oração, que eu queria que fosse diferente, que as pessoas não me vissem mais com aquele olhar. Eu lembro que ele pegou e falou assim, vai lá agora e canta a sua música. Quando eu cantei essa música, a igreja toda começou a chorar e sentir a presença. Ele falou assim, você viu que foi diferente quando você canta a vida? Então, testificou muito a sua história, coisas que você sentiu, muita coisa eu senti, muita coisa essas visões também, esses sentimentos. O Senhor também sempre tem falado comigo a respeito do dom de cura. Essa música que a gente cantou, refrão, voz profética. Não, você cantou, porque não, você ajudou. Um desastre. Você fez segunda voz aí. É uma música, fala sobre cura, então, assim, Altos Papos Podcast. Às vezes a gente acha que tá fazendo um podcast só para bater papo e, na verdade, Deus tá marcando encontros. Marcando encontros, né, com pessoas... Conexões do reino, que eu falo, gente. Justamente. Né? E é justamente isso, né, Ana? No momento lá que você estava se sentindo sozinha, o Espírito Santo veio, na hora te que abraçou. ela falou da luz, eu falei assim, ela não tá mentindo, porque foi desse jeito que eu vi mesmo. Desse jeito. E é justamente isso, nos momentos que nascem essas canções. A Ana também é compositora, a Ana Santos. Eu até me lembrei de uma fala. Lembra quando eu falei para você que as minhas canções não são produtos, elas são os meus processos e as minhas experiências? Sim. Exatamente. As nossas canções não são produtos para a gente fazer e vender algo comercial. Elas são as nossas experiências. Então, quando a gente canta, a gente passa uma verdade. Lembra que eu falei? E as pessoas se identificam, porque é algo que sai de dentro de nós. Que você passou por aquilo. A gente tá cantando uma verdade. A gente não tá cantando algo porque a gente fez ali. Esse negócio vai bombar, vai explodir, vai atrair gravadoras. Não. A gente tá cantando uma experiência. E, gente, não tem como. Por mais que a pessoa tenha uma experiência diferente, igual a Ana se identificou com a minha, a gente vai ter caminhos diferentes ali, mas ela vai estar ali, sente uma conexão. E assim como a gente sentiu essa conexão, outras pessoas vão se conectar à nossa história também. Com certeza. E quando você canta, o Espírito Santo, como você falou, testifica, sabe? Aquilo, nossa, vira chave na vida da pessoa. E pode continuar compondo, sabe? E assim, eu como compositora falo pra você, pode continuar compondo essência, pode continuar compondo vida, sabe por quê? Porque uma hora o mercado, ele satura, eles não aguentam mais quem compõe só pra fazer sucesso, uma hora eles não têm letra. Sabe o que daqui a pouco quem eles vão procurar? Você, porque é você que lê Bíblia, é você que lê livros, que tem intimidade com Deus. É você que ora. Chega um ponto, o pessoal sabe fazer melodia legal, mas não tem letra. Não tem conteúdo, porque não busca de Deus, porque tá cheio de gente. E acontece muito hoje em dia das pessoas gravarem. E, gente, se for prestar atenção na letra, a gente fala, como assim? O que é isso? E é justamente isso que Deus... Uma hora vai bater na porta e falar, peraí, que eu preciso do que você tá comendo. Porque as pessoas hoje querem produzir, mas não querem comer, não querem ler. Justamente. Já aconteceu de eu ministrar assim, e muitas pessoas, gente com técnica vocal absurda, chegarem em mim e falar assim, como que você faz pra cantar com tanta autoridade? E aquela pessoa cantava melhor do que eu. E eu falava, não sei, eu supo totalmente dependente de Deus e eu tenho a minha vida com Deus. Eu não sei ensinar, né? Eu só sei falar que eu tenho a minha experiência com Deus. E quando eu subo assim, muita dor de barriga, sabe? Amém. Porque eu subo completamente dependente. Eu posso estar numa igrejinha ou num templo gigante. Eu vou subir dependente do Espírito Santo. Sabe? Isso faz a diferença. Amém. É isso que faz a diferença. Então, a canção Mais Fogo, Mais Glória, ela surgiu nessa época, né?
E a canção ela fala sobre o mais de Deus, mais fogo, mais glória, que é a oração dos avivalistas. Né? Eu fui no Global Wake, né, onde o Randy Clark ele faz todo ano, né? Sim. E a gente vê muito eles falar mais fogo, mais glória. Fogo me lembra muito a experiência de Jesus soprar fogo em mim. E a palavra de Deus fala, né? João Batista falou que eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo de fogo, né? E mais fogo, mais glória. Glória é a presença manifesta de Jesus. Então, essa canção ela surgiu nesse período, porque eu, de fato, fui avivada. Como eu te falei, eu estava na igreja, mas eu tinha baixado a guarda. E Deus me chamou de novo. E eu passei por essa experiência de cura e libertação, sabe? E Deus me ativou nos dons do Espírito Santo, com essa transferência de unção. E eu falava, tem mais? Não é só esse aqui, não tem mais. Eu quero mais fogo, Senhor, mais glória. E isso foi virando a minha oração, até que quando foi em fevereiro desse ano, eu já vinha orando para Deus me dar uma canção nova. Eu estava tomando banho, porque o momento que eu tomo banho é o momento que eu tiro para me orar. Porque, gente, tá tudo tranquilo. Meu Deus, só tá eu e Deus ali. E Deus falou, você me pediu uma canção, toma. Lá vai eu sair correndo do banheiro para pegar o celular para anotar. É desse jeito, é bom, né? E Deus falou, e Deus começou a escrever. 20 minutinhos a canção tava pronta, só a melodia que não. Aí tem gente que acha que tem que vestir terno pra Jesus. Falar com ele, tem que vestir. E eu no banheiro. E a gente tá lá no banheiro, tomando banho, e a música vem. Aí vocês perguntam, como é que você escreveu aquela música do avivamento cantando na igreja? Tomando banho. Tomando banho. Porque na hora que eu tô tomando banho, Deus. sabe qual é a minha oração? É muito simples. Eu gosto da simplicidade do evangelho. Eu tô ali tomando banho, gente, todo dia de verdade. No momento do meu banho, eu falo, Espírito Santo, me aviva, me santifica, me purifica, sabe? Libera mais unção sobre a minha vida, sabe? Me leva a dimensões maiores da sua glória. Em Deus, a largura, a profundidade, a altura, sempre há mais. Glória a Deus. E Deus começou a falar mais fogo, mais glória, né? E foi onde surgiu a canção. E nesse período, antes de eu começar o trabalho de gravação, o Isaías Sardes lançou uma canção. O Isaías Sardes lançou uma canção que falava de fogo e glória. A Êxtila também, falando do Espírito Santo, fogo e glória. E tantas outras pessoas. E eu falei, uau, eu entendi. O Senhor me incluiu no que o Senhor está falando nesse tempo. O Senhor me incluiu. O Senhor me deu uma canção e me incluiu nos teus planos. Porque o Senhor trouxe uma mensagem. E essa mensagem, ela tá falando da mesma coisa que outros cantores que eu não conheço, eles nem têm ideia que eu existo, estão cantando a mesma mensagem. Então, o Senhor me incluiu nos teus planos. Glória a Deus. Olha que incrível isso. E rapidão a gente gravou, logo depois já gravou o clipe, sabe? E sim, foi em questão de 2 meses, já estava tudo pronto. Deus providenciou tudo. E foi tão incrível que foi nesse período de gravação que Deus abriu mais portas ainda para o Fabiano. Financeiramente falando. Glória a Deus. Amém. E, agora você falou da sua canção Mais Fogo, Mais Glória. Já está disponível em todas as plataformas digitais. Isso. Tem o videoclipe lá no YouTube. Vou pedir para você deixar para a galera as suas redes sociais, seu canal no YouTube, as plataformas digitais para as pessoas ouvirem não só Mais Fogo, Mais Glória, como também suas outras canções. Isso. Seu Instagram primeiro, né? Porque hoje o povo é Instagram. Instagram é um negócio. É Ana Santos Oficial BR. Ana Santos Oficial BR. Isso. Sigam a muito, Ana. Gente. No YouTube também. É o mesmo. Nas plataformas digitais, Ana Santos. Ana Santos. Pesquisou Ana Santos, Mais Fogo, Mais Glória, já vai ouvir essa canção e as outras que estão disponíveis lá também. E agora Exatamente. vocês já vão ouvir com um olhar diferente, né? Depois de conhecer a história, saber quem ela é, saber como Deus a usa, como ela é disponível ao Espírito Santo, já é diferente. Amém. Foi uma alegria pra gente receber você. Muito obrigado, Ana. Muito bom. Assim, com certeza você agregou muito Amém. com a gente. E nós não imaginamos assim, nós não fazemos ideia. Aqui, ó, tem 4 pessoas aqui dentro. Mas nesse momento, tantas pessoas que estão assistindo e sendo tocadas, identificando com a sua história, que a gente não faz ideia de onde está indo. E isso é muito incrível. Então, a gente está muito feliz de ter conhecido a sua história. Amém. Que possamos ter mais momentos assim, de comunhão, de bate-papo mesmo, de altos papos, podcast. E é isso aí. É só o primeiro de muitos que ainda virão. Glória a Deus. E para finalizar,
uma última pergunta pra gente fechar. Com chave de ouro. Pelo que você, Ana, gostaria de ser lembrada? Pela minha intensidade, pela minha intimidade com Deus, sabe? Aquela menina era apaixonada por Jesus. Eu gostaria de ser lembrada como aquela que era apaixonada por Jesus. Então, eu declaro isso sobre a sua vida. Eu recebo. Em nome de Jesus, você será lembrada. Amém. Você deixará um legado nessa terra. Em nome de Jesus, como alguém que o Senhor usou e manifestou milagres na terra. Amém. Você vai caminhar, milagres vão acontecer, vão continuar acontecendo. Em nome de Jesus, seus filhos verão os filhos dos seus filhos. Amém. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigada, viu? Amém. Por você ter Muito participado. obrigado, Eu que agradeço, porque é uma oportunidade muito linda poder compartilhar o meu testemunho, que é o testemunho de Jesus, né? Que vai alcançar muitas vidas, e só gratidão. É isso aí, gente. Nós vamos finalizando por aqui. Você que está ouvindo nas plataformas digitais ou você que está nos vendo aqui pelo YouTube, foi muito bom ter a sua companhia. Siga os nossos perfis nas redes sociais. Siga a Ana também. Com certeza, né, Ana? E falando assim, sobre novidades, só para finalizar agora com mais chave de ouro. Você falou do seu novo lançamento, mas com certeza vem algo novo por aí. O que o seu público e as pessoas que estão assistindo podem esperar de lançamentos aí do seu ministério? Gente, o que eu posso dizer é que vai surgir de uma experiência nova. Eita! Uau! Vai surgir de um mais aí com Deus, com certeza. Pode ser um livro, como também uma canção. Tem uma canção que Deus já está ministrando no meu coração já há um tempinho, dentro do banheiro também, nas orações. Eu acho que vai surgir uma canção logo em breve. Glória a Deus então, por isso. aguardem por essa canção, gente. Aguardem por essa canção. É isso aí. E é isso aí, gente. Até o nosso próximo Altos Papos Podcast. Gente, grande abraço. Deus abençoe. Foi um prazer receber Ana Santos aqui conosco. Tamo junto.